Mariana Mello. Em 20 de julho de 2006, eu me tornei mãe da Luísa. Luísa com S, como ela se apresenta. Solo, e aos 22 anos de idade, eu tive que olhar para dentro de mim e buscar quais seriam os meus pontos fortes para driblar a falta de estabilidade financeira, a falta de estrutura emocional e o fato de, naquele momento, não oferecer para a Luísa uma família como a dos comerciais de margarina. Eu achava que eu tinha o tempo a meu favor. Afinal de contas, a adolescência tinha sido ontem, e eu ainda carregava em mim o pique e a criatividade da juventude. Mas não foi bem assim. Quando a Luísa nasceu, eu percebi que essas minhas inseguranças, elas não faziam mais sentido. Eu era outra. Eu precisei me reconstruir como mulher, para reconstruir a forma com que eu via o mundo e o meu papel como mãe. Quando a Luísa nasceu, eu percebi que o meu caminho tinha mudado o rumo. Claro, dali para frente, nada mais seria igual. Mas, e dali para trás? Eu, Mariana, filha e neta, também não era mais a mesma. Quando a Luísa nasceu, eu me percebi uma mistura estranha e desajeitada da mãe que eu me tornei, assim, no susto, da mãe que eu passei a vida inteira pensando que eu seria e da minha própria mãe. E é nessa relação de agir como a minha mãe, sendo mãe da minha filha, que algumas coisas engraçadas acontecem. Tem aquele momento clássico, empoderador, em que a gente respira profundamente e diz, pela primeira vez para um filho pré-adolescente: Luísa, você não é todo mundo. Mas eu percebi que eu agia como a minha mãe alguns anos antes. A Luísa tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, quando nós estávamos nos arrumando para ir para uma festa. E naquele momento de proclames, em que eu falava para ela tomar mais água do que refrigerante, para que ela cuidasse dos joelhos, caso ela caísse na cama elástica, eu lambi o meu dedo indicador e passei na sobrancelha dela para dar uma arrumada. Ai, que ódio! Eu estava fazendo com a minha filha exatamente o que minha mãe fazia comigo quando eu era criança. Depois que nos tornamos mães, nós não somos mais as mesmas. Eu brinco que mãe não tem idade. Mãe é mãe. Eu, por exemplo, deixei de ser tão divertida, moderna, descolada. Eu deixei de ser aquela menina para frente, como meu pai me chamava. A verdade é que eu encaretei. Eu estava organizando algumas coisas em casa um dia, quando eu encontrei, presta atenção, gente, a fita VHS do meu aniversário de 15 anos. Foi como se a Luísa tivesse visto um dinossauro. E para mim também foi, porque acho que a última vez que eu tinha visto uma fita VHS foi justamente essa do meu aniversário de 15 anos. Não fazia o menor sentido manter aquilo em casa, levei para transformar em DVD. Quando eu trouxe para casa nesse dia de noite, a Luísa fez com que eu prometesse para ela, assim, com o dedinho pequenininho apontando para mim, que nós assistiríamos aquela filmagem com direito a pipoca e a refrigerante. Ok. Naquela noite teve banho, teve janta, teve lição de casa, e nós nos aconchegamos no sofá para assistir a filmagem. A empolgação dela era tanta, que eu fiquei curiosa para saber o porquê de toda aquela expectativa. E se eu perguntei, a resposta veio. Mãe, é incrível. Vai ser a primeira vez que eu vou assistir um filme em preto e branco. Hã? Preto e branco? Fala sério.
A TV em cores chegou ao Brasil lá por 1970. Eu completei 15 anos em 1999, 29 anos depois. Poxa, eu já era bem colorida e ela me via em preto e branco. O tempo passa e ele passa muito rápido. Eu só percebo mesmo que o tempo está passando quando eu começo a comparar as coisas de hoje com aquelas coisas lá do meu tempo. Eu não ouço muito rádio, mas nesse dia em específico, eu estava levando a Luísa para a escola e nós estávamos ouvindo música, brincando e nos divertindo, quando de repente, uma vinheta, no meio da música. E eu lembrei que quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu não gostava nada disso, porque lá no meu tempo, nós esperávamos ansiosas para a música preferida tocar na rádio, para que a gente pudesse gravar na fita cassete e depois ouvir no Walkman. Eu lembrei que uma vez eu liguei para a rádio e pedi uma música. Eu pedi aquela música que me fazia lembrar do menino bonito da escola. E eu falei para o radialista, olha, é para gravar. Assim eu garanti que nenhuma vinheta de supermercado fosse lá estragar minha música, porque não há romance que resista. Eu contei isso para a Luísa e ela me disse que, quando ela quer lembrar do crush, ela entra no YouTube, procura a música e escuta quantas vezes ela quiser. Reparem, aos 10 anos, quase 11, ela domina todas essas tecnologias. Claro, é feijão com arroz. Mas aos 10 anos, quase 11, ela diz na minha cara que ela tem um crush. Mas foi num sábado de manhã que eu tive uma revelação. Fui visitar uma feira de ciências da escola da Luísa. E quando eu entrei naquela escola, foi tudo muito familiar, foi nostálgico. Aqueles cartazes coloridos, as esculturas em argila, os protótipos em sucata. Aquelas crianças que vinham receber os visitantes na porta das salas, ansiosas para apresentar os seus trabalhos. Foi lindo, foi como se eu tivesse voltado no tempo. Chegando na sala de aula da Luísa, então ela foi me mostrar o trabalho dela. Uma linda maquete do sistema solar. Colorida com tinta guache, bolas de isopor representando o Sol, os planetas, os 9 planetas. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cadê Plutão? Gente, naquele momento eu percebi que, além de ser de um outro tempo, eu era de um outro mundo, de um outro universo. Todas as vezes que eu representei Plutão, ele era pequeno, distante dos outros, ele era o meu ponto final. Ele delimitava o meu espaço. Sem um ponto final, a Luísa tem o infinito para ela. Apesar dos poucos 22 anos que nos separam, dizem que eu sou Y e ela é Z. Meu primeiro computador usava MS-DOS e tinha um disquete quadradão assim. E o dela cabe na palma da mão e tem o mundo inteiro por detrás da tela. A minha ortografia diferenciava palavras no plural e no singular com acento. A dela tem 3 letras a mais e ela não faz a menor ideia do que é trema. As minhas provas eram mimeografadas. As dela, online. Eu pesquisava na Barça, ela no Google. E depois de tudo isso, eu não tenho a menor dúvida de que eu sou aprendiz. E você, meu amor, é a mais bela das minhas lições. Obrigada.